que vai trazer aqui a mensagem da palavra de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Deixa eu abrir aqui o microfone, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu pastor Benedito, seja bem-vindo ao programa do Clamor do Meu Dia. Deus abençoe, Deus cubra de bênção, e que o Senhor Jesus te use grandemente neste programa, em nome de Jesus. A paz do Senhor para o irmão Francisco Deiro e os demais irmãos que estão assistindo o programa. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Eu recebi esse convite e estou feliz de estar aqui, amados, pois o propósito maior aqui é glorificar o nome do nosso Deus e trazer uma palavra de conforto, de alegria ao seu coração, porque onde Jesus chega, há fartura, viu, irmãos? Fartura de alegria. A tristeza vai embora, a dor vai embora, a angústia vai embora, e Jesus chega com a providência. Amados, eu preparei aqui um texto bíblico, onde eu vou ministrar uma palavra aos amados ouvintes da palavra de Deus. Se encontra no livro de Isaías, do profeta Isaías, o profeta messiânico, né? Essa passagem bíblica que eu vou ler traz referência em relação à morte e à vida. Ele fala também de fé, a providência de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Deixa eu colocar a Bíblia aqui no local, aqui em cima da banquinha, para nós lermos, né? Isaías 38, meus queridos, que fala sobre a doença de Ezequias, e a sua cura maravilhosa. A doença de Ezequias, alguém pode até dizer assim, foi consequência de pecado, né? Que tem pessoas que associam a doença a pecado, mas não. Doença é consequência do pecado de Adão, mas a Eva lá no Éden. O pecado capital nos trouxe enfermidades e também a morte. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E Deus é tão maravilhoso que Deus dá sempre uma segunda chance às pessoas. Segunda, terceira, quarta. Tudo depende do arrependimento e da forma como você ora a Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a oração, a importância da oração, meus queridos. Orar é muito importante na vida do cristão. Quando o crente ora, alguma coisa acontece, viu? Isaías, capítulo de número 38, fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Vamos ler? Se você estiver em casa, estiver de posse de uma Bíblia, abra ela agora juntamente conosco, para estudarmos um pouco a palavra de nosso Deus. A palavra de Deus, ela é vida. Para vocês terem ideia, vou esperar vocês encontrarem a Bíblia, né? Fazer aqui um resumo da palavra de Deus. Ela é vida para aquele que ouve a mensagem do Evangelho. Tem o poder de transformar vidas. Então você vê o poder da palavra. É uma água viva. E qual a função da água? Limpar, purificar, viu? Saciar a sede. Quantos agora não estão com sede de salvação? Enquanto você encontra, eu estou aqui falando sobre a palavra, a Bíblia Sagrada. Já encontrou? Vamos aqui ler. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha aí, a enfermidade que ele adoeceu foi uma enfermidade mortal, para a morte. E veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta Isaías. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás. Agora, meus queridos, imagine uma palavra dessa vindo de um profeta. Você está doente, vamos citar um exemplo, está doente, a pessoa está doente, e de repente lá Deus manda das montanhas o profeta na casa daquele homem que está enfermo. E chega o profeta, quando bate na porta, alguém diz assim, ó, chegou o profeta de Deus, o homem de Deus, ou a mulher de Deus. A pessoa que está doente vai ficar o quê? Alegre. Ah, se Deus mandou alguém aqui, é porque Deus vai fazer na minha vida o quê? Um milagre. Milagre, é ou não é? Verdade. Minha lógica. Verdade. E, Ezequias, ele estava muito alegre quando ouviu falar que o homem de Deus, o profeta, chegou na casa dele no palácio, viu? Só que tem um porém, irmãos. Levar uma palavra boa, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai abrir a porta para você. Ah, é bom demais, né? Para quem está recebendo e também para quem está levando, para o portador da mensagem. Agora imagine, vamos aqui analisar um pouco a situação desse profeta quando Deus falou com ele. Disse: Isaías, desce na casa do rei Ezequias e profetiza para ele que do leito que ele deitar, que ele deitou, aliás, ele não vai mais tornar. Que ele coloque a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. Olha, a mensagem é dura para quem vai transmitir e também para quem vai receber. Né? Verdade. E lembre-se, meus queridos, o profeta estava levando uma mensagem, não era para qualquer um não, viu? A condição desse homem era o quê? Ele era o quê? Ele era um rei. E o rei, mesmo no leito de morte dele, tinha o poder de mandar matar o profeta, o homem de Deus. Por isso você, que é usado por Deus, aprenda uma coisa: quando Deus mandar, faça. Ele se responsabiliza. Glória. Quantos não pagaram um preço alto porque não obedeceram à voz do Senhor? Quiseram alimentar egos de homem, agradar homens. Agrade ao Senhor, meu querido, minha querida. E o profeta chegou lá, entrou no leito. Quando entrou no leito, que disseram para o rei, o profeta chegou aí, Isaías, e ele vem te trazer uma notícia. Agora imagine, aquele homem estava muito doente, não podia nem levantar do leito, da cama. As condições dele eram tão precárias que ele não podia nem levantar da cama. E mesmo deitado na cama, recebeu o profeta. E o profeta, quando viu ele deitado na cama, olhou para ele: eu tenho uma mensagem de Deus para você, Ezequias. E ele disse: fala o que o Senhor manda você dizer. E ele, olhando para o rei, disse: Deus manda que você conserte a sua casa, porque do leito em que você deitou não vais mais levantar, certamente morrerás. O profeta, ele foi curto e objetivo na palavra, e foi embora, deu a mensagem e foi embora. Ele não podia mais ficar ali. Meus queridos, aquela mensagem foi dura para o profeta, e mais dura ainda aquela palavra, mais pesada foi para quem recebeu, o rei Ezequias, que ele ainda estava na flor da idade, viu? Ele não era um ancião não, ele era um homem novo, que tinha tudo a produzir ainda, como rei e como servo do Senhor. Agora eu quero trazer para vocês, dentro desse assunto, desse tema, fala sobre a oração e o poder que a oração tem quando ela é invocada ao nosso Deus
com um coração contrito, sincero e aquebrantado. Deus não olha para a posição social de ninguém, mas tem uma coisa que Deus olha: um coração contrito e aquebrantado diante da presença dele. Glória a Jesus. Não é verdade? É verdade, é verdade. Para você ver, né, irmão Francisco, como é que Deus faz? Deus olha para o coração aquebrantado. É verdade. Coração exaltado, soberbo. Ah, porque eu tenho dinheiro, tenho um carro importado. Para Deus isso é lixo. Ah, porque eu tenho boas obras, tenho isso, aquilo, outro, faço caridade. Para Deus também não serve. As obras, viu, que nós fazemos aqui na terra, não é para granjear a salvação, não. As obras é consequência do homem salvo. Pode, porventura, uma árvore boa dar mau fruto? Pode, me responda. Dá não. Se o pé de mangueira é uma mangueira sadia, bem cuidada, bem regada, ele fala no Salmo 1, é que nem uma planta junto a um rio de águas correntes. Ela vai dar o quê? Vai dar bom fruto, né? Bons frutos na estação própria. Oh, glória! É aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é que nem um rio que nasce dentro do nosso interior e transborda e contagia as pessoas que estão em nossa volta. Aquele homem, ele deitado no leito dele, ele era uma pessoa bondosa. E o mais interessante, ele fazia a vontade de Deus desde a mocidade dele. Por isso que é importante, meus queridos, o crente, o cristão, você que está nos ouvindo, viu? Servir ao Senhor com alegria, sem ver cargo ou posição social. Ezequias, quando o profeta saiu, diz aqui na palavra do Senhor, vou ler, capítulo 2, quando saiu o profeta Isaías. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha aí. Quando o profeta saiu, o rei Ezequias, que não podia se ajoelhar, que não podia se levantar, a única ação que ele pôde fazer foi o quê? Virar o rosto para a parede. Chefe de humilhação, né, na presença do Senhor Jesus. Ali ele chorou amargamente e expôs a Deus a sua situação deplorável como rei que ele se encontrava. Vamos ver aqui ainda o que diz na palavra do Senhor. E disse, ele na oração dele: Ah, Senhor, lembra-te, olha, trazendo em memorial a Deus das ações dele. Lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele, na verdade, era um homem de Deus. Por isso que é importante na vida do cristão, irmãos, o crente ter reservas. Para quando vier as adversidades da vida, você ter suporte, viu? Ter bagagem para poder suportar as lutas. Ele virou o rosto para a parede. E ali ele disse: lembra-te, Senhor, que desde a minha meninice ou da minha mocidade, sempre eu te servi. Nunca desviei-me dos teus caminhos. Quebrantamento aí. Ele falou ao Senhor. Vamos ver aqui, ó. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e de coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, coração sincera, viu? Choro sincero, muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Deus mudou a sentença dele. Sabe por que Deus mudou a sentença dele? Porque ele orou ao Senhor. Para vocês verem, meus queridos, o poder da oração de um justo, de um servo do Senhor, em sua simplicidade. E para orar a Deus não precisa de muitas palavras bonitas não, viu? Palavras bonitas para Deus não é nada.
Deus, ele é o dono de tudo, é o dono do conhecimento. Antes de eu pensar, ele já sabe. Agora, o que Deus quer de mim e de você é um coração aquebrantado, oração sincera. Aí Glória diz a aqui. Deus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus anos 15 dias, acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Por causa da oração de Ezequias, Deus acrescentou mais 15 anos de vida. O profeta estava lá no pátio do palácio. Quando estava saindo do palácio, o Senhor falou com o profeta Isaías. Ele voltou, chegou lá no leito, encontrou o leito todo molhado em lágrimas. E o rei aquebrantado, chorando. E olhou para o rei e disse: meu rei, eu vim trazer uma nova do Senhor agora. E o Senhor manda dizer para você que Ele ouviu a tua oração. Olha, oh glória. Aleluia, Jesus. Você está orando por qual causa? O que é que você tem colocado na mão de Deus? Lembra de uma coisa. Glória. A oração é confiar em Deus. Abraão foi chamado o amigo de Deus porque Abraão conversava constantemente com Deus. Aleluia. Como é que você ganha um amigo? Se você mora numa rua, você não fala com ninguém. Naquela rua você não tem um amigo. Mas se você mora naquela rua, fala com todos os seus vizinhos, trata todos bem, e todos falam com você também. Glória. Eles vai chegar uma hora que vão se tornar seus amigos, seu amigo, pelo fato da comunicação. É semelhante a Deus. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós venhamos conversar com Ele, orar, descer na presença dEle, fazer que nem Abraão. O profeta chegando lá no leito, ele estava chorando, disse: rei, Deus falou comigo agora, saindo do teu palácio, e a resposta que eu tenho para você, que Deus vai curar a tua enfermidade, porque Ele ouviu as tuas lágrimas e a tua oração. É o poder da oração, irmãos. Estamos vivendo uma crise de oração dentro da igreja. Muitos louvores, é bom louvor, maravilhoso, mas a palavra de Deus, mas a oração, ela é a essência, viu, do ministério do homem e da mulher de Deus. Vocês lembram? Na palavra de Deus fala lá em Atos dos Apóstolos que prenderam, viu, Pedro e quem mais? Tiago. Prenderam Pedro e Tiago na prisão, Herodes. E pegaram Tiago, mandaram decapitar Tiago. E Pedro ficou preso na prisão, para depois da Páscoa mandar matar Pedro. Mas aí houve uma revolução muito grande naquela noite. Sabe o que aconteceu? A igreja estava reunida na casa de um irmão, e foram orar, sabe por quem? Pelo nosso irmão Pedro. Oh glória. Aleluia. Aí surtiu o efeito da oração. Aleluia. E às vezes acontece que a gente ora, o milagre está acontecendo e as pessoas estão duvidando. Por que você duvida da oração se o milagre está acontecendo na tua vida? Aleluia, Jesus. Oramanai, decanta, ramanai. Oh, glória. O milagre está acontecendo
Deus está multiplicando, Deus está suprindo, e você está murmurando? Orai, dai, cantereme, cantaramanai. O rei aqui, não importa se ele não murmurou não, viu? Ele só chorou. Oh, glória. E o que ele apresentou a Deus foi a mocidade dele todo dia na presença do Senhor. Oh, glória. Ele não questionou a Deus e nem disse para Deus: Senhor, discípulo, porque tal mal veio sobre mim. Não foi questionar a Deus. A gente até se emociona, né, quando fala de Deus. Oh, glória. Porque é assim mesmo, meus queridos. Você que está ouvindo a palavra de Deus essa tarde, glória. Deus tem um trabalho a dele, mas Deus quer uma coisa da gente chamada fé, atitude, oração, e que venhamos buscar Ele com o coração aquebrantado e confiando aleluia. Que Ele é um Deus provedor. Aleluia. Aí estava lá, pegaram Pedro e Tiago, levaram para a prisão. Tiago foi decapitado, mataram Tiago, mas Pedro estava lá. Sabe o que aconteceu? A igreja se reuniu na casa de um irmão e foram interceder por Pedro, oração. E quando a igreja estava orando de noite, a Bíblia diz que Jesus mandou o anjo lá no cárcere, lá na prisão. Pedro dormindo, cansado e apanhado. O cárcere se abriu. O anjo pegou nas mãos de Pedro os grilhões que estavam presos nos braços dele, caíram. E ele olhou aquilo tudo e tinha aquilo como se fosse um sonho. Ele achava que era um sonho. O anjo tomou-lhe na mão e disse: levanta-te, Pedro. Teu lugar de dormir não é aqui não. Olha aí. Tem uma cama preparada para tu. Aqui é minhas palavras, meus irmãos. Aí o anjo pegou Pedro pelo braço, passou a primeira, a segunda, a porta, a terceira, e deixou Pedro na esquina, fora do presídio. Pedro saiu, quando chegou lá fora, que olhou, achou que era um sonho. Aí caiu a real, disse: não é sonho não. Até na hora da bênção tem crente duvidando. É Deus mandando e você duvidando. Oh, glória, é desse jeito. Vocês lembram do maná? Quando Deus mandou o maná, Moisés disse: não guarde para o amanhã, é para comer hoje, porque o amanhã Deus proverá. Mas teve gente que foi incrédulo. Estou um pouco empolgado, estou falando algo mais ou não? Não, fique à vontade, meu pastor, deixa Deus eu me usar. empolgo na palavra. Deixa Deus usar, né, pessoal? Deixa Deus usar. Está aí o pessoal comentando aí, que palavra gloriosa. E Deus né? disse usando Moisés, que o maná era para comer naquele dia. E teve gente da incredulidade, pela manhã, quando saíram aos campos, estava um campo branquinho que nem lã. Oh, glória. Quando pegaram aquele pão que estava sobre a relva ou a terra e colocaram na boca, tinha gosto de pão de mel. Imagina um pãozinho de mel com cafezinho com leite. Rapaz, é bênção do céu. Oh, glória. Era um pão de mel, viu, meu querido, minha querida? E eles comiam, a gente derretia na boca. Eita, Jesus. Oh, glória. E encheram a barriga e se saciaram. Quando foi na sexta-feira, eles preocupados, aí não, no mesmo dia ainda, no mesmo dia para o segundo dia na semana, eles guardaram muito. E foi determinado por Moisés, mandado por Deus, que eles não guardassem, mas eles guardaram. Desobediência e falta de fé. Olha aí. A fé, ela está muito relacionada à oração, à intimidade com Deus. O crente que ora, ele adquire fé, porque ele adquire intimidade com Deus. E aquele povo só obedecia a Moisés pela força, ou pelo medo de voltar para o Egito. Vocês estão notando que eu estou passando pela Bíblia? E estou falando só sobre oração e fé? Volto já para o rei Ezequias. Oh, glória. Sabe o que aconteceu? Guardaram para o dia posterior, apodreceu, e a casa e o arraial de Israel ficou fedendo a podre.
porque guardaram em desobediência. Mas quando foi na sexta-feira, Deus usou Moisés e disse: guarde para o amanhã, que não vai apodrecer. E guardaram e deu certo. É apenas uma coisa chamada obediência. Meu querido, lá no mundo, aqui no mundo que nós vivemos, quando vamos para a escola, nós vamos para aprender o ABC. Mas na escola de Jesus, não é o ABC não, é o obedecer. Obedecer. Quando obedecemos, as coisas estão certas. Quando desobedecemos, as coisas estão erradas. E voltando para a oração, a igreja estava orando por Pedro. Quando Pedro drogou a esquina que viu que estava solto, disse: não era uma visão não era um sonho não. Olha, e aí, irmão Francisco? Ô, glória! Era o anjo do Senhor e eu estava duvidando ainda. Mas ele chegou na casa dos irmãos, ele estava orando, era aquela oração daquele dia na casa daquele irmão. Glória. Bateu na porta com muito vigor, muita força, enérgica. E ele empolgado para que alguém abrisse a porta. Aí veio uma menina, chegou na brechinha da porta, foi brechar. E olhou e disse: ih, eu acho que é o espírito de Pedro que está lá fora. Olha a incredulidade. Eita, Jesus. Ele estava orando por quê? Não. Para que Deus tirasse Pedro da prisão. E agora estão duvidando da oração. Meu Deus do céu, creia, meus irmãos, orar não é duvidar não, viu? O crente que duvida é inconstante. A Bíblia diz: é semelhante às ondas do mar. Vai num furor tão grande, quando chega lá na beira da praia, acabou a onda. Aí volta. Para vocês verem, temos que ser firme e constante no Senhor. A menina voltou e contou para os irmãos. Aí os irmãos disseram: não é Pedro não, ele está orando por ele, mas não vai sair de lá não. Que oração é essa? Que eu oro para Deus tirar e depois que Deus não vai tirar. Crente abençoado isso aí, viu? Eita, Jesus. Tem que levar uma pizza de oração para aprender. Ô, glória. Essa é nova, pizza de oração. É. Aí o que aconteceu? Que foram lá realmente, porque ele insistiu. Quando abriram a porta, viram que realmente era quem? Pedro. Eita, ô, glória. Mas Pedro, você apareceu aqui e disse: vocês não oraram por esta causa? Deus me tirou de lá. Oração, irmãos. E voltando para Ezequias, Deus traçou o plano na vida de Ezequias, acrescentando para ele mais 15 anos de vida, pela oração que ele fez diante do Senhor. É uma coisa maravilhosa orar, irmãos. Quando o crente ele adquire intimidade com Deus, ele aprende até se distanciar do mundo e perde desejo pelos prazeres do mundo. A Bíblia diz que a porta é estreita, que conduz à salvação, e a porta da perdição é larga. Mas isso é o ponto de vista do homem convencional, do homem natural. Mas para o cristão, essa porta estreita, viu, irmãos? Ela deixa de ser estreita quando você está em oração buscando a Deus, porque Deus tira os prazeres do mundo. Deus liberta dos vícios, liberta da maldade, da perversidade, transforma em uma nova criatura. Oh, glória, viu? Verdade, é verdade. E a bagagem não passa. A porta é estreita, viu, irmão Francisco? Verdade. Sabe por que a porta é estreita? É porque quem quer entrar naquela porta quer entrar com uma bagagem grande. Não cabe. Não cabe não. Não dá. Joga a bagagem fora, vê se você não passa correndo para lá e para cá pela porta. O problema da porta estreita não é a porta, é a bagagem que você está carregando, viu? Oh, glória. Joga essa bagagem fora. Aleluia. E venha para ver se você não passa correndo, aleluia, mas pulando um pé só. Oh, glória. Eita, aleluia. Jesus maravilhoso. Estou sentindo a presença de Deus aqui na palavra, irmão. Deus é bom, irmãos. A presença dele. Oh, glória a Deus. Nós temos que servir a Ele com amor, sinceridade. Eu fiz aqui algumas anotações, isso não esqueço, sobre a oração, viu? Eu até aqui no zap da minha esposa. O poder da oração na vida do cristão. Primeiramente, irmãos, crente que não ora é crente anêmico. Uma pessoa que não ora é que nem uma pessoa que só come pão com água. Vai crescer o bucho, viu?
é debilitado fisicamente. Agora, o crente que ora é um crente que come um prato de feijão, com guisado, um copo de suco de mangaba, rapadura, 2 bananas em cima do pão ali, ó. Ele enche o bucho, alimenta, só vai jantar à noite, viu? E quando vai jantar diz assim, eu estou com o bucho cheio. Oh, glória. Porque ele ora. Eu pergunto para vocês, uma pessoa normal tem que comer quantas vezes ao dia? No mínimo. Manhã, meio-dia e à noite. 3 vezes ao dia. Fora o lanche, viu? Né? Se você não almoçar quando é 3 horas da tarde, você diz, rapaz, eu estou quase desmaiando de fome. Ai, meu Deus do céu. Chega um lamento danado, né? É verdade. Fica se lamentando. Por quê? Está debilitado com fome. A carne velha pede comida. Vocês lembram de Daniel? Oração. Daniel, antes de sair para trabalhar, ele fazia o quê? Orava 3 vezes. Orava. De manhã. Quando ele vinha para o almoço, também ele fazia o quê? Orava. E quando voltava para trabalhar, chegava no trabalho novamente à noite, ele orava de novo, 3 vezes ao dia. Para você ver. Se quiser botar um intervalo, diga. Não, fica à vontade, meu pastor. E a gente vê, meu pastor, que estou cortando um pouquinho aqui, a gente vê que a oração incomodava o povo, né? Incomodava o povo, como nos dias atuais hoje. A gente faz uma campanha de oração, poucas pessoas ficam acomodadas, não querem ir, né? Programa simples de oração, mas está aqui, ó, pouca gente, porque é um programa exclusivamente de oração. É verdade, viu? É verdade. Quando fala em oração, as pessoas só querem chegar depois de 8 horas. Ah, campanha de oração na igreja, depois de 8 horas. Aí perde a melhor parte da comida, viu? A melhor parte da comida é a oração. É verdade, é uma coisa que eu gosto. Espiritual que eu estou falando, viu? Aí diz aqui, ó, Deus pode mudar situações quando nós oramos. Deus pode mudar. Eu li agora a história do rei Ezequias, né? Estava com os dias contados de morte. Eu sou testemunha, a Rosa também já passou por isso também, de quase morte. Eu morri praticamente, Deus me ressuscitou. Vou entrar em detalhe em testemunho meu, mas eu quero falar sobre a oração, ó. Deus pode mudar situações quando oramos. Israel, quando estava à beira daquele mar vermelho, que Moisés tocou o cajado nas águas, ele clamou ao Senhor. Clamou é uma oração. E Deus abriu as águas do mar e o povo atravessou até seco. Quando oramos, nos sentimos mais fortalecidos. Quando nós estamos orando ao Senhor, nós nos sentimos mais fortalecidos. Você já observou o crente que não ora? Ele é um crente carona. Verdade. Irmão, vai para a igreja, ele diz, irmão, ore por mim. É o crente 6 horas. Ore por mim. Está certo, vou orar. Aí você passa de novo, ele ore por mim, está certo. Aí você chega uma hora que você tem que falar com ele sério. Dizer, meu irmão, tem alguém que está perguntando por você, que mais nunca ouviu sua voz. Quem? Jesus, ele quer que você vá orar lá comigo, lá na igreja. Glória. Porque você é um crente carona. Olha aí, tem ou tem? É verdade. Não ora, não gosta de orar, de buscar a face do Senhor. Jesus, ele nos ensinou a orar. E ele mesmo também orou, viu? Jesus nos ensinou a orar. E ele mesmo também orou. Ele ensinou-nos a oração, nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ali é um exemplo de oração, um modelo para que nós venhamos orar. Ali começa com pedindo perdão ao Pai, mostrando suas carências, necessidade, liberando perdão. Perdoa-nos como também perdoamos a quem nos tem ofendido. E sempre exaltar o nome do nosso Pai. Nós vemos o exemplo de oração de pessoas que estavam em situações de missão que Deus delegou para ele. E ele se acovardou da missão. E por causa da covardia dele, ele passou por um processo muito pesado. Quem é esse personagem? Jonas. É o irmão Jonas.
Alguém disse que ele é o... alguém dizem, né? Eu não falo não, porque não sei a situação de Jonas. Alguém disse que ele é o profeta fujão. Fugiu. Mas você viu que Jonas, ele orou a Deus, da onde? Do ventre de uma baleia, de um peixe. Não fala baleia, somos nós. É verdade. Mas a Bíblia diz que é o Leviatã, né? Do ventre de um peixe. E lá Deus ouviu o clamor dele, de Jonas. E para muitas pessoas, o caso de Jonas já não tinha mais jeito. Mas Deus é tão bom que Deus pode mudar as É verdade. E Deus mudou naquela tarde, ou naquele dia, ou naquela noite, não sei. Não sei qual foi o horário em que Jonas foi lançado dentro do mar. Mas uma coisa eu sei, os pescadores, os marinheiros, estavam todos em desespero. Mas quando Jonas foi engolido pelo peixe, lá ele orou. Pagou um preço alto, 3 dias e 3 noites. Mas mas quando ele saiu de lá, não deixou de fazer a obra do Senhor. Continuou, foi fazer a obra do Senhor. E Deus determinou para ele pregar para a grande cidade de Nínive. Amados, para finalizar, nós temos que ter, não vai passar muita hora o tempo, né? Nós temos que ter uma vida de comunhão através da oração. A vida do cristão, do servo de Deus, não estou aqui pregando placa de igreja, estou pregando Jesus. Tem que ter uma vida de comunhão, Verdade. de oração. E a minha comunhão com meu irmão é quando eu converso com ele, quando eu conto para ele que eu estou passando, precisando, quando ele conversa comigo. Nós estamos tendo comunhão um com o outro. Semelhantemente a comunhão do homem com Deus. Certa feita, lá no livro do Gênesis, eu vou voltar novamente para Moisés. Moisés não, Abraão. Aliás, Abraão. Entrei Abraão aqui. Abraão, ele foi muito abençoado por Deus. A Bíblia diz que lá do Oriente, ele era o homem mais rico do Oriente. Mas porém havia uma debilitação na vida de Abraão e de Sarai, ou Sara. Eles não tinham um herdeiro que pudesse herdar toda a riqueza deles, né? Verdade. Agora eu pergunto para você, de que adianta a riqueza se não tem para quem você deixar? E Abraão foi orar a Deus, e na oração que ele fez a Deus, disse: Senhor, Tu tens me honrado, Tu tens me abençoado grandemente, mas tem um porém. Às vezes, irmão Francisco, é importante a gente, nós cristãos, temos um lugarzinho de oração. É verdade. Meu lugarzinho é esse aqui. Eu estava vendo a Bíblia Sagrada. Se você analisar a história de Abraão, Abraão tinha costume de orar fora de casa, olhando para a natureza. Era um hábito de Abraão. Tanto que ele saiu para conversar com Deus. E conversando com Deus, disse: Senhor, Tu tens me prosperado, me abençoado. Glória. Saí da casa do meu pai, lá de Ur dos Caldeus. Alguém até me criticou e disse: Tu vai fazer o que nesse deserto? Mas lá no deserto tu multiplicasse a minha riqueza, pois sou um homem muito rico, talvez o mais rico do Oriente. E ele era realmente o mais rico do Oriente. Mas tem um porém, e falta algo para complementar. Vou usar o termo nosso aqui, quando se faz um bolo bem bonito, falta-se a cerejinha do bolo. Estava faltando a cerejinha do bolo. Quem era que estava faltando? Um menino chamado Isaac. É verdade? Abraão orou e disse: Mas Senhor, porventura vou eu deixar toda a minha herança que o Senhor me deu nas terras das minhas peregrinação? Porque o único herdeiro que eu tenho aqui é o meu criado, o Eliezer Damasceno. Ele que vai herdar tudo isso aqui. Aí o Senhor disse para ele: Abraão, sabe contar? Olha para as estrelas do céu e conta elas aí. Eita. Ele olhou para as estrelas, passou os olhos. Acho que ele passou a olhar assim e disse: Mas rapaz, acho que Deus quer demais para mim. Contar essas estrelas aqui. Tem como não? Tem não, pai. Tem como eu contar não, pai. Deus disse: pega um punhado de areia da terra, da praia. Ele pegou e disse: conta. Só um punhado está na tua mão, fora que está na terra. Tem não, como contar não. Eu disse para Abraão: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia. Glória.
Foi isso aí? Oração. Oração é isso aí, irmãos. Quando o crente ora, Deus faz milagres. E daquele moço, viu, daquele casal de idoso, já envelhecido, Abraão, quando teve um filho, juntamente com Sara, sua esposa, ele tinha 100 anos de idade. Imagina um homem com 100 anos de idade, o vigor dele. Está só a carcaça, irmãos. Sara, está cansado, né? né? Tá só eu estou com 53, eu já me sinto meio arquejando. Glória. E Sara com 90 anos de idade. 90 anos de idade, mas é muito chão. Verdade. Para uma mulher. Mas naquela noite foi uma noite especial. Oh, glória! Eita, Jesus. Foi a noite especial daquele casal de idoso. E dali nasceu uma sementinha chamada Isaac. Mas eu não vou chamar de Isaac, não. Vou chamar de promessa de Deus. Eita, glória! É o que Deus tem para você. Aleluia. Do nada Deus vai fazer o tudo. Do impossível Deus vai fazer o possível. De um corpo adormecido, Deus vai fazer um corpo vivo. Aleluia. E abençoado. Uramanai de Cantaramanai. Esse é o Deus que eu creio, meu querido. Agora o segredo está na oração. Crente que não ora é doente, é fraco, é debilitado. Nasceu Isaac. Isaac cresceu. Vamos adiantar um pouco a Bíblia, né? Para terminar aqui. Aleluia. Vamos fechar aqui, né? A palavra de Deus. Isaac cresceu. 40 anos de idade. Eita, já estava um coroa. A promessa era para ser de Isaac o quê? Uma nação, né? Não é? É verdade. Mas aí de repente Isaac está com 40 anos, não casou ainda. E a mãe já tinha morrido. Já tinha falecido. Isaac entrou numa situação de crise de identidade, depressão. Irmão, depressão não existe só para a atualidade, antes naquela época já existia pessoas com depressão. Olha aí, gente. Às vezes por falta de fé, falta de oração. Mas sabe o que aconteceu? Uma coisa interessante, Isaac, se você for ler na Bíblia, Isaac ficou triste pela morte da mãe. Abraão ficou aflito, vendo aquela situação, e uma referência de uma mulher dentro de casa já não tinha mais. Chamou quem agora? O servo Eliezer Damasceno, que era um idoso também. Vem cá, Eliezer, faz um juramentozinho aqui a mim. Sim, senhor. Vai à terra dos meus pais, em Padã Arã, buscar uma esposa para o meu filho, que já está um coroão ali, ó, tá quase velhinho já, 40 anos, e não casou ainda esse menino. Porque nunca deixa de ser menino, né? Verdade. Filho pode estar com 200 anos, é filho, é menino, pai. Eliezer disse: meu senhor, a moça de lá não vai querer vir para cá, não. É mais fácil eu levar teu filho para lá para casar com ela, porque se ela ver o menino, ela vai querer casar com ele, as posses que ele tem, mas para ela vir é difícil. Se Eliezer, vem cá, bota a mão aqui na minha perna e faz um juramento comigo. Fizeram um juramento e oraram ao Deus de Israel. Olha, a oração de novo. Eita, Jesus, ô glória. Aí Eliezer olhou para Abraão, recebeu aquela injeção de ânimo, disse: sobre a tua palavra agora eu vou. Ô glória. E Eliezer foi, e com alguns dias de viagem, chegando próximo a um poço, Eliezer parou, olhou para aquele poço, era manhã cedinho, bem cedinho, encostou a cabeça na parede próximo ao poço, de uma laje, de uma pedra, né, de uma penha, e ali ele fechou os olhos e fez uma oração novamente, viu? Ô glória, Jesus. Ele orou e disse: recebe, Deus do meu Senhor Abraão, glória a Jesus, adianta meus passos, meus caminhos. Que a moça que venha tirar água desse poço hoje, pela manhã cedinho, seja a esposa do meu Senhor Isaac. Eita, Deus. Orecão, glória. Eita, Jesus maravilhoso. Ô glória, ô glória. Ô glória, Jesus. Ô glória. Seja a esposa do meu Senhor Isaac. Ô glória. Irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus, olha. Aleluia. Não demorou muito não.
Não demorou muito não. Lá vem aquela menina toda parceira, Eita, bonita. glória. Olha, balançando o cantinho nas ombros. Menina, que mulher bonita. Eita, essa moça que vem lá. E ela parou. E ele disse, na oração dele, quando estava orando, que a moça que vier, se for ela, que quando ela tire água, Senhor, ela se ofereça para dar para os meus camelos e dar para os meus homens que estão comigo na jornada. E lá vinha ela, a moça. Chegou próximo, estava tirando água, ele encostou próximo ao poço. E olhou para a moça disse, meu Senhor, queres que eu tire água e dê aos seus animais e aos homens que estão com o Senhor? Ele balançou a cabeça que sim. E ela encheu todas aquelas vasilhas para dar água àqueles animais. E ele ficava observando Eliezer, ficava observando aquela moça de longe. E o coração dele, eu acho que ardia por dentro. E dizia, Deus ouviu minha oração. Agora eu quero ver a confirmação. E ela botou água para os homens. Quando terminou de botar, ele perguntou, minha jovem, de quem é a tua família? Ela disse, eu sou filha de Betuel, irmã de Labão. Eita, são parentes do meu senhor Isaac, do meu senhor Abraão. Tu és prima de Isaac. Aí ele disse, e eu vim aqui com um propósito, de buscar uma donzela para casar com o meu senhor Isaac. Tu quer casar com ele? Ela disse, eu para a casa de meu pai, e lá eu vou. E ela foi, e a Bíblia diz, resumindo aqui a palavra de Deus, porque senão eu vou estender muito, que ela disse para o pai dela ainda quis que ela ficasse uma semana em casa, com as moças, para se despedir. O Eliezer disse, não, tem que ser hoje, é logo. Eita, ele estava apressado. Aí o pai disse, se ela quiser ir, você vai, Rebeca. Ela disse, vou agora. Eita, Jesus. Olha, está decidida. Oh, glória. Porque é propósito de Deus. Deus é fiel. Ela pegou, não foi um voo não, que não tinha voo naquela época, verdade. né? Mas subiu em cima do camelo, depois de alguns dias de viagem. A Bíblia diz que Isaac vinha do campo, e ele vinha choramingando, chorando, lamentando a morte da mãe, e as lutas que ele estava passando. Quando a caravana chegou, que ele viu a caravana, correu para lá. A moça que estava em cima do camelo, próximo a Eliezer, perguntou, quem é aquele jovem que vem lá? Aí ele disse, aquele é o meu senhor, Isaac, o qual vai casar comigo. Ela cobriu o rosto. Quando ele viu a moça, desceu ela do camelo, abraçou, beijou e casou com ela e foram felizes para sempre. Oh, glória. Tudo é fruto da oração. Fica esta tarde, meu querido e minha querida, com esta palavra, viu? Aprenda a orar, ter intimidade com Deus, porque Deus tem algo bom. Aliás, Deus tem algo melhor, superior, o que o olho não pôde ver, o que não desceu o coração do homem. Isso Deus deixou para aqueles que o amam. O glória, o Fica glória. Esta tarde com esta palavra. Olha aí aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. O comentário aqui do nosso querido pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira, Adebray Jandira, em São Paulo. Ele disse, que palavra maravilhosa, né? O nosso pastor José Araelso, ele esteve aqui. Foi? Eu até falei do senhor, né? Que eu fui seu co-pastor, né? Então foi isso aqui, gente, ó. Eu fui co-pastor dele. Hoje ele está pastoreando noutra igreja, foi transferido para outro município aqui, chamado Pitombeira. E eu estou hoje sendo co-pastor do pastor Jeová, né? Mas ele foi o meu co-pastor, ali é meu pastor, né? E fui co-pastor dele, trabalhamos juntos. Aprendi muita coisa com ele, só tenho a agradecer, né? Fiz o convite, foi assim, rapidamente. Fiz o convite e ele também não contou a história, né? Ele disse, vou sim, em nome de Jesus. E hoje ele está aqui, né? Meu irmão Francisco aqui é testemunha dos milagres que Deus já tem feito. Muitos milagres. Eu lembro de uma vez, o tempo está... Não, pode ficar à vontade. Lembro de uma vez que a esposa do irmão Dedé, tu lembra? Lembro. Passou 3 dias com a espinha na garganta, aí, viu? De traíra, espinha perigosa, na garganta. E um dia ela chegou na igreja aflita, terminou o culto, ela me procurou, chamei Francisco. Ela disse, pastor, eu quero que você ore por mim. Eu disse, por quê? Faz 3 dias que eu estou com a espinha na garganta e não sai de jeito nenhum. Aí eu disse, irmão Francisco, ungi aqui ela com o óleo da unção. Ungi a garganta dela, oramos. Verdade. Quando terminamos de orar,
Deus falou comigo, diga para ela que ela bota um punhado de farinha, engula e beba água. Ela olhou para mim, eu já fiz isso, não deu certo não. Foi verdade. Já comi até banana, feijão, arroz, farinha, água, café, pão, nada resolveu não, carne, está no mesmo canto, está machucando muito. Verdade. Aí eu lembro que eu disse, não, mas não sei o que está mandando não, minha filha, é Deus, está mandando você fazer isso. E ela fez. Quando foi no outro culto, eu disse, eu quero agradecer uma bênção. Aí eu disse, diga, a espinha foi embora e até hoje sumiu. Oh, glória! Tá vendo, gente? Isso é uma das maravilhas, fora outras, né? São tantas, centenas de milhares. Verdade. É Deus por isso, gente, que temos aqui, eu faço o programa do Clamor do Meu Dia, eu faço com amor. Eu sempre tenho falado aqui que aqui é um refúgio. Esse programa aqui é um refúgio para mim e para você, onde nós estamos se refugiando e buscando a presença de Deus, orando todos os dias aqui, orando pelas famílias, orando pelos enfermos, Deus tem feito grandes milagres aqui, como vocês têm visto. Deus tem salvado, Deus tem libertado, Deus tem feito grandes milagres. Tem um testemunho também para nós, eu quero já passar aqui para o meu pastor para as considerações finais. Tem um testemunho da nossa irmã, que é lá da Travessa do Ferreiro, a irmã Iracema. A Iracema. Que ela quebrou o dedo. Ela quebrou o dedo, gente. Ela ia para a igreja e, segundo a informação dela, ela chegou com o dedo, realmente estava espendurado o dedo dela. Fora ela tinha quebrado o dedo do pé e a junta estava solta e ela se torando de dor. Ela disse, mas eu vou buscar a minha bênção. E o pastor Benedito fez a oração, ungiu ela e a gente pediu, Senhor, coloca o dedo dela no lugar. E no mesmo dia, no culto mesmo, ela sentiu aquele estalo, plá, o dedo voltou ao normal e até hoje ela conta esse milagre. Tudo isso, irmão, é através da oração, é através da fé, Sem fé é impossível agradar a Deus, Meu pastor, considerações finais, fica à vontade. Eu quero fazer uma oração por você que está em casa. Vamos orar, sim. Ouvindo a palavra de Deus esta tarde, E que Deus ele toque no seu coração. Se você também não é cristão, procure uma igreja evangélica. Vamos orar ao Senhor. Apresente sua vida, sua família. Senhor, meu Deus, Senhor. meu Pai, aqui estamos na tua presença, Pai, esta tarde. Glória. Eu quero te apresentar o teu povo, Senhor. Muitas vezes sofrido diante das lutas. Às vezes a luta tem vindo de uma forma tão terrível que tem sufocado, Pai, e tem faltado ânimo para enfrentar as adversidades da vida. Mas que esta tarde, Senhor, que o Senhor venha quebrar, Senhor, essas barreiras, essas maldições, ó Deus, esses laços que o inimigo armou. Senhor, essa depressão que está ferindo o coração dela, Senhor, que essa tarde o Senhor venha trazer o bálsamo e que o rosto dela volte a brilhar, que o sorriso volte ao seu rosto, porque Tu és Deus de providência. Nós cremos no Teu milagre, Senhor. Traz o bálsamo, a alegria do Teu Espírito, e que possamos permanecer sempre na Tua presença, Pai. Creio, em nome de Jesus Cristo. Eu Te agradeço por este povo abençoado, muitas vezes sofrido, mas não estão derrotados. Somos mais do que vencedores, porque o Senhor venceu por nós o maligno, em nome de Jesus. Glória, glória. Fique essa tarde com esta palavra, meu amado, minha amada. Deus abençoe vocês, viu? Aleluia. Termino por aqui com essa mensagem. Eu estendi um pouco. Fique à vontade. A gente se empolga, mas uma coisa eu lhe digo: Deus falou contigo esta tarde. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Eu aqui quero agradecer já meu pastor. O canal, o programa está aberto para na hora que o Senhor quiser trazer outra palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. O canal está aberto, meu pastor Benedito, viu? Glória a Deus. Olha, aqui é o nosso querido pastor Benedito, tá certo? Onde nós trabalhamos juntos e Deus tem feito grandes milagres. E se você gostou, irmãos, da palavra, quiser que ele venha outra